Dia segundo ano. Como nós já terminamos a apostila, os capítulos, né? Capítulo a capítulo, então eu vou dar uma revisão como se tivesse uma prova mesmo, tá? Então não tem lousa, porque eu vou falar muita coisa. Vou fazer uma revisão dos capítulos, porque a gente andou muito rápido com a matéria, né? Porque EAD, né? Infelizmente não tem tantas aulas por semana. Então abram aí no sumário de vocês, por favor. Tá? Que eu vou falar capítulo a capítulo. No capítulo 1, nós falamos, que foi antes daquele recesso, nós falamos sobre as revoluções liberais do século XIX. As revoluções liberais do século XIX foram fundamentais para moldar o que nós temos hoje até o século XXI. Então surge o socialismo, que ainda é pauta um pouco menos fraca, mas ainda é pauta atual. Surgem as ideias de democracia, surge não, né? Se ressignifica. Ela surgiu na Grécia e voltou à moda, né, a partir do século XIX. A ideia de liberalismo e de capitalismo. O capitalismo já existia, só não tinha uma nomenclatura e uma conceituação. Então todas essas teorias geraram que revoluções do século XIX. E essas revoluções liberais, elas foram pautadas ou pela burguesia ou pelo povo, reivindicando maior participação social. Século XX, capítulo 2, que século XX que é? Capítulo 2 fala sobre a Revolução Industrial. Não sei se vocês já estão cansados de saber, careca de saber. Então é a modificação do modo de produção. Simples, é a modificação do modo de produção. Antes, manual, né? Então era artesanato, manufatura, ou seja, mãos mais alguma máquina. E após as revoluções industriais passa a ser maquinofatura, ou seja, feito pelas máquinas, tá? Antes era ou artesanato ou manufatura, pequenas máquinas ali, máquina de costura, de tear, e depois vai ser maquinofatura, tá? Então, a primeira revolução industrial, vocês sabem que aconteceu na Inglaterra, foi com a ajuda dos empréstimos e tratados com Portugal e com a Espanha, que já estavam falidas, não conseguiam mais retirar da exploração das Américas o lucro suficiente, né? Então, na Inglaterra que surgem as características iniciais. O que você precisa fazer? Uma indústria? Capital, né? Então, a Inglaterra teve essas condições políticas e financeiras para realizar a primeira revolução industrial. Tá. Então, a primeira revolução industrial é o quê? Máquinas criadas a vapor, máquinas criadas a carvão, principalmente, né? E a segunda revolução industrial espalhou para o mundo essa ideia, né? Alguns grandes industriais começaram a ser protagonistas nos seus países, então as grandes empresas começam a surgir com essas grandes invenções, nos Estados Unidos, Japão, Alemanha e na própria Inglaterra. E a tecnologia, a forma como produziam, a matéria-prima também mudou. Então, a partir daí, são inovações mais refinadas. Você tem o petróleo, invenções químicas, né? Aí eles aprendem a quebrar cadeia, a modificar elementos, a extrair substâncias de matéria-prima, ou, por exemplo, petróleo, né? Você vai aquecendo e você vai tirando os produtos. Então, houve esse aperfeiçoamento de conhecimento na parte de química, a parte de física, que gerou novos produtos, novas matérias-primas. Ponto. O capítulo 3, ele falou sobre unificações europeias do século XIX. Itália e Alemanha, né? Então a unificação da Itália e da Alemanha, que nós estudamos, é a base da Primeira Guerra Mundial, que será o conteúdo do terceiro bimestre. Então, quando a Itália se unifica em um país e a Alemanha se unifica em um país, você tem dois novos países grandes na Europa, com vizinhos grandes, que reivindicam participação na exploração do planeta. E o planeta começa a ficar pequeno, as Américas e a África começam a ficar pequeno para tanta potência que surge querendo participar ali, tirar uma fatia ali do bolo imperialista, ou seja, explorar mais, né, explorar a África e as Américas. Surge a Rússia, né, o Japão, então isso vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Então esse capítulo é importante para explicar o aparecimento de Itália e Alemanha, que vai culminar com a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos aprender no terceiro bimestre. O capítulo 4 fala sobre os movimentos sociais do século XIX, aí sim, né, as doutrinas, né,
que eu falei, você tem o positivismo, né, que analisa através do conhecimento científico, você tem o socialismo, que é uma luta dos trabalhadores por igualdade, liberalismo, que traduz as regras do capitalismo e da economia mundial, você tem o anarquismo, que é sem Estado, sem igreja, tudo aquilo que a gente estudou, todos aqueles ismos que nós estudamos naquela aula específica, né? Então as doutrinas que estão aí até hoje. Capítulo 5 fala sobre o período regencial. O que é o período regencial? Dom Pedro I vai embora, assumiu o trono em Portugal. Dom Pedro II é pequenininho, tem 5 anos. De 1831 a 1840, período regencial. Regentes políticos controlaram a política do Brasil, né? Então foi a primeira vez que os políticos assumiram o poder. Durante 9 anos, enquanto o Pedrinho crescia, enquanto o Pedrinho era criado pelo José Bonifácio, ensinado pelo José Bonifácio, aí ele vai virar o Pedrão e vai assumir o trono como Dom Pedro II. Né? Então o período regencial, primeiro teve uma regência trina provisória, para decidir o que ia acontecer, trina permanente, 3 políticos, regência una do padre Diogo Feijó, una do Araújo Lima. E em 1840, tantas rebeliões, tantas revoluções, tantos processos de independência surgem que foi obrigado a dar o golpe da maioridade. O que é isso? A partir daí o Dom Pedro, com 15 anos, se coroou como Dom Pedro II, assumiu o trono para acabar com as revoluções, rebeliões que aconteciam no Brasil. Né? Então, o capítulo 5, 6, 7 estão interligados. Tá? É uma sequência histórica. Então, o período regencial, quando os políticos assumem o poder. Acaba o período regencial quando Dom Pedro assume o poder, que é o assunto do capítulo 7. Tá? E o capítulo 6 é as revoltas. Né? Então, os 5 são os regentes, né, os políticos. Os 6 são as revoltas. O que fala no capítulo 6? Cabanagem, balaiada, sabinada, movimentos populares de independência. Todos eles buscavam acabar com os impostos, diminuir os impostos em independência da sua região, independência da província. Um deu certo, que foi o da Cisplatina, que virou o Uruguai, virou o país do Uruguai. Né? A Argentina e o Brasil disputavam o país, a Inglaterra interveio no meio e criou o Uruguai, né? Ajudou a criar um país independente, não ficou nem para um nem para o outro. De todos esses movimentos populares, só um foi de elite, que foi da Guerra dos Farrapos, Rio Grande do Sul. E ele, por ser de elite, durou mais, né? Porque tinha apoio financeiro, tinha apoio político, então foi o que durou mais de 10 anos, deu mais trabalho para contornar. Tá? Então o segundo reinado começa em 1840, Dom Pedro assume o poder. Dom Pedro é a pessoa que mais fica no poder no Brasil, de 1840 até 1889, quando é proclamada a República e expulsam o velhinho do Dom Pedro do Brasil. Então ele assume novinho e só sai quando já está senil, idoso. Né? Então o segundo reinado ele tem algumas características. Mantém a escravidão, conciliação política. O Dom Pedro era muito inteligente, foi ensinado pelo José Bonifácio. Então ele conseguia articular o Partido Português e o Partido Brasileiro. Ele conseguia articular a elite de São Paulo e a elite do Rio de Janeiro. Ele conseguia articular muito bem a política. Ele foi um grande político além de imperador. Por isso que ele durou tanto tempo no poder. Né? A base econômica era o café. O Brasil era o que mais exportava café para o mundo todo, que tinha as melhores condições tropicais. Não haviam inventado ainda novas técnicas para produzir café em outros locais, então o Brasil era propício para o café e alimentou o mundo praticamente de café no século XIX. Então a economia do Brasil era voltada para o café, quem ganhava dinheiro era o barão do café, quem ganhava dinheiro manda na política. Então os barões do café é que mandavam na política brasileira, né, com apoio do Dom Pedro e ajudando. Né? Então o 7 e o 8 estão interligados. Então no 8 eu já falei dessa cafeicultura, da importância do café e a abolição do comércio e do tráfico de escravos, que vai gerar a independência do Brasil, né, que é o assunto do nosso próximo bimestre. Então, a Inglaterra queria abolir a escravidão. Por quê? Um escravo não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, não compra as mercadorias da Inglaterra. A partir do momento que a Inglaterra compra essa briga de abolir a escravidão para ter mais trabalhadores
que mesmo que ganhem mal, consigam comprar os produtos ingleses, ela pressiona os países a abolir a escravidão. O Brasil tem várias leis, começa em 1850, só vai acabar em 1888. Então você tem uma lei que proíbe a chegada de escravos em 1850. Você tem uma lei que proíbe que os filhos dos escravos sejam escravizados, ou seja, eles serão libertos. Você tem outra lei que os escravos com mais de 60 anos serão libertos. Você tem outra, e assim por diante. Foram várias leis para inglês ver, aí que surge esse termo inglês ver. E só em 1888 ficou impossível manter a escravidão, então a princesa Isabel foi lá e acabou a escravidão. Por que foi a princesa Isabel e não o Dom Pedro? Porque o Dom Pedro estava doente, só por isso. Não é porque a princesa Isabel era mais boazinha que o Dom Pedro. Porque o Dom Pedro já estava doente, já estava de idade, e por isso, e um ano depois que acaba a escravidão, ocorre a proclamação da República, porque o governo não conseguiu sobreviver sem os barões do café, sem a escravidão. Então, o segundo reinado, apesar de ser homogêneo, sobrevive só por causa também do apoio político dos barões do café, consequentemente da escravidão, tá bom? Então foi um resumão legal pra gente encerrar essa matéria, tá? Tchau!